Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, né, dando continuidade aos nossos estudos do COEM. E nós estamos aqui, nós do Grupo Espírita Luz e Amor, estamos com o COEM desde 1976. E então já está fazendo 37 anos. Né? E ao longo do tempo, nós fomos introduzindo algumas coisas. É preciso que se diga que COEM, Centro de Orientação e Educação Mediúnica, foi elaborado por uma equipe de Curitiba. Né? Porque esse nome hoje ele se tornou genérico, porque as pessoas às vezes implantam um estudo da mediunidade, às vezes pega até outro programa, mas sempre fala que é COEM. Né? Então, a gente se vê na obrigação, para ser honesto, né, com o pessoal de Curitiba, dizer que o nosso COEM é o COEM mesmo de Curitiba. Né? Ao longo do tempo, como nós temos a reunião de aprofundamento, ao longo do tempo nós fomos introduzindo alguns estudos. Por exemplo, nós introduzimos, no primeiro aprofundamento, nós introduzimos o Evangelho no lar e no coração. Né? Essa primeira unidade, ela diz respeito muito à preparação. Né? Preparação antes da reunião, preparo, como que a gente deve fazer. E aí nós fechamos com o Evangelho no lar e no coração. Então é feita uma reunião, nós apresentamos o tema em 2 ou 3 pessoas, com música. Né? Depois nós introduzimos também uma oficina do passe magnético. Essa oficina do passe magnético, a gente ensina o passe nos centros de força. Né? Nós tiramos do Reiki, né? Então nós fizemos adaptações em termos assim de usar a nossa língua, né? A língua portuguesa e o nosso jeito espírita, mas a técnica em si, a imposição de mãos nos centros de força é normal. Né? Agora nós estamos introduzindo hoje um estudo sobre meditação. Né? E também nós introduzimos uma aula sobre dependência química. Sobre dependência química. O problema dos vícios, né? Bebida, tabagismo, droga, né? E porque é um problema, infelizmente, geral, né? Que existe, embora exista em porcentagem mínima, irrisória, mas sempre, às vezes, no COEM, aparece aí um ou outro, né, exalando o álcool etílico. E nós não podemos, assim, deixar a pessoa ir para um trabalho de mediunidade dessa maneira. Né? Então, nós procuramos esclarecer. Se a pessoa quiser mudar, ela permanece. Se ela não quiser, ela às vezes acaba até abandonando, preferindo manter aquele comportamento. Né? Mas então hoje nós estamos introduzindo
é uma aula sobre meditação. Meditação para a vida e também meditação relacionada com mediunidade, com a prática mediúnica. Né? Também eu quero explicar que, além do material de Curitiba, nós também, quando vemos alguma coisa importante, né, como nós baseamos num livro que chama Consciência e Mediunidade, lá da turma de Salvador, Bahia, que lá tem um chamado Projeto Manuel Filomeno de Miranda, que eles elaboram livros, fazem estudos e elaboram material de apoio para as casas espíritas. Então tem vários, tem sobre reuniões espíritas, tem sobre atendimento fraterno, tem sobre o passe, tem vários, é um material também muito bom, né? O movimento espírita, gente, inclusive através do movimento de unificação, tem muita coisa boa que a gente precisa conhecer, né, analisar e ver a possibilidade da implantação, da adequação na nossa casa espírita. Tudo que nós temos aqui no Grupo Espírita Luz e Amor, nós absorvemos do movimento de unificação, que aqui no estado de São Paulo é coordenado pela USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Né? Nós militamos durante 25 anos nessa área de unificação, então vivemos, participamos, né, de reuniões, estivemos aí trabalhando junto à USE de Franca. Então, nós podemos dizer que realmente sempre tem muita coisa boa para a gente absorver, né, e implantar na casa espírita. Mas, então, esse projeto Manuel Filomeno de Miranda, né, elaborou essa obra, Consciência e Mediunidade, e ela é dividida em 4 sessões, e uma delas é meditação. Inclusive, esses livros do projeto Manuel Filomeno de Miranda, nós também já estudamos aqui entre os nossos trabalhadores. Todos eles foram estudados. Né? Muito bem. Então, para a gente falar de meditação, nós vamos, primeiramente, recordar o seguinte. Nós somos espírito, né? Porque nós precisamos procurar saber quem somos, né? Nós temos que mergulhar no conhecimento de nós mesmos, né? Então, quem somos? Quem sou eu? De onde eu vim? Né? Segundo a doutrina espírita, agora vejam bem, a doutrina espírita surgiu oficialmente em 1857. A doutrina espírita nos trouxe muito esclarecimento sobre o espírito, vidas passadas, né? Que somos seres eternos. Agora, também no campo da psicologia, nós tivemos grandes pesquisadores. E estamos tendo ainda, né? Tanto é que Joana de Ângeles, ela tem os livros da série psicológica, e é interessante a gente estudar Joana de Ângeles nessa série psicológica, porque ela faz uma abordagem de todas as correntes, todos
pesquisadores, os investigadores da alma, da psique humana, né? Mas o interessante é que o Livro dos Espíritos surge em 1857. O Sigmund Freud nasceu em 1856. Então, quando surgiu o Livro dos Espíritos, ele já tinha quase 2 anos de idade, né? Mas ele vai pesquisar, ele vai e descobrir muita coisa sobre a alma humana, sobre a psique, né? Que a psique são todos os nossos conteúdos psíquicos, né? E o Jung, com o qual a Joana de Anjos é mais assim, desenvolve seu trabalho mais dentro da teoria dele, da teoria junguiana, né? Ele já nasceu 20 anos depois de Freud, né? Então vocês vejam que, é lógico, eles vão usar uma outra linguagem, mas o caminho é o mesmo. E também vai enriquecer os conhecimentos espíritas. Até onde a gente puder utilizar o conhecimento que esses investigadores apresentam, é lógico que é saudável para nós, é salutar, né? É enriquecedor. Porque o próprio Kardec disse que que o Espiritismo deveria caminhar passo a passo com a ciência. E que se a ciência provasse, mostrasse que o Espiritismo estivesse errado em algum ponto, o Espiritismo iria se refazer, né? Então Kardec apresentou uma doutrina aberta, sem medo da verdade, né? Ele sempre teve esse posicionamento científico, mas até que, inclusive, já até dentro de um paradigma novo, né? Até dentro de um paradigma novo, por ter esse posicionamento de ser aberto a questionamentos, né? E ele sofreu muito com isso, porque na época dele tinha questionamento até demais. E ele coloca esses questionamentos, que ele chama de sistema, colocou tudo lá na primeira parte do Livro dos Médiuns. Tem lá o capítulo Sistemas, né? Mas Kardec, ele estava convicto do que ele estava recebendo, do que ele estava trabalhando, e sempre encarou com tranquilidade, né, os questionadores. Mas muito bem, então caminhando para o tema proposto, né, vamos imaginar o seguinte, vamos fazer um exercício. Eu sou um espírito, né? Já vivi várias vidas, já tive várias experiências. E se nós formos ver o nosso passado, não é bom entrar muito em detalhe, não. Né, Marlene? Porque o nosso passado, nós temos coisas boas também, mas temos muitas coisas que precisam ser resgatadas, né? Mas isso não vem ao caso. Mas fica tudo arquivado, tudo fica registrado, né? E Freud, Jung e outros perceberam isso daí, né? E eles também vão dizer que o nosso inconsciente registra tudo, mesmo que a gente não esteja observando. Mesmo que eu estou falando aqui, está acontecendo algumas outras coisas, eu não estou nem percebendo. Mas fica tudo registrado, né? Vai ficando tudo registrado. Mas então eu sou um espírito
né? Já vivi várias vidas, estou no mundo espiritual, tenho necessidade de reencarnar. Já carrego comigo, na minha memória espiritual, na minha memória do espírito, que é o mesmo inconsciente de Freud, de Jung. Para nós, na linguagem espírita, é a memória do espírito. Está tudo arquivado ali, né? Tenho necessidade de voltar ao corpo, de voltar em uma nova encarnação. Para isso, eu fui preparado. Eu estou fazendo isso, mas é o que acontece com todo mundo, viu, gente? Só para mostrar aqui, usar uma... já tive um preparo para reencarnar, já tive orientações. O meu perispírito começa a ser minimizado, porque eu vou ser acoplado a uma célula ovo, né? Quando acontecer a união dos gametas do meu pai e da minha mãe, né? Isso é 64 anos atrás, gente, ou mais, né? Meu perispírito foi minimizado. Com a união dos gametas do meu pai e de minha mãe, fui acoplado a uma célula ovo. Nessa minimização do meu perispírito, eu já fiquei em repouso. Eu já fiquei em estado, vamos dizer assim, latente. Já esqueci tudo o que eu vivi. Eu entrei em esquecimento. Passo o período de gestação. Renasço. Né? Renasço. Vai começar aí, gente, uma nova personalidade. Vai começar uma nova personalidade. Um novo ego vai se formar. Nessa personalidade, eu, espírito, vai ser a maneira pela qual eu vou me expressar. É a maneira pela qual eu vou ter que me ligar ao ego, né, dessa nova consciência dessa personalidade, né, para tentar passar para ele o melhor possível, né? Mas nem sempre o ego faz essa ponte com o espírito, ou com o self, como diz Jung, né? E quando ele corta essa ligação, essa ponte, quando ele não acha o caminho, né, do espírito, aí dá problema, porque ele vai ficar só envolvido ali com aquela personalidade que está se formando. Essa personalidade que vai se formar aconteceu várias vezes nas outras encarnações. Cada encarnação forma uma personalidade. Cada encarnação. Cada encarnação tem um ego. Entenderam? Bom, eu vou crescendo, eu vou desenvolvendo. No início eu ainda não falo. Se eu sinto dor, eu choro. Se eu estou com fome, eu choro. Começo a balbuciar, falar angu, gugu. Né, Gerson? E eu percebo a minha mãe me amamentando, me acariciando, cuidando de mim. Meu pai, de vez em quando, aparece. E o mundo vai indo, né? Eu passo pela fase da infância, adolescência, adulto. Muito bem. Mas o esquecimento do passado não fecha de todo
o meu inconsciente em relação à vida atual. Eu vou receber, e muito, influência do meu inconsciente. E isso pode gerar até neuroses, transtornos, conflitos, que a gente, às vezes, vai ter que usar até um terapeuta, um psicólogo, um especialista, quando a gente não consegue lidar com esses problemas. Então, a influência, mesmo com esse esquecimento do passado, gente, a influência do inconsciente é muito forte. A ponto de hoje, eu perguntei para uma psicóloga, porque nós não somos da área, a gente estuda de curioso, embora nós também tenhamos um curso de terapeuta, mas até o Luiz começou a participar lá da Maria Elisa, Então, eles chamam esse inconsciente de sujeito, porque ele é determinante. Ele determina as nossas ações. É impressionante. Vejam bem, passamos por todo o processo de minimização, de esquecimento, mas mesmo assim surge os flashes, Surge, porque a nossa mente, ela funciona de maneira associativa. Eu posso olhar um objeto aqui e esse objeto já me remete a uma outra coisa, e essa coisa pode ter sido um trauma que eu vivi, e aquilo volta, e aquilo surge, aquilo aflora. Entenderam? Hoje em dia, essas coisas são muito esclarecidas, Nós temos assim muitos debates em televisão, há muito material. Isso hoje, graças a Deus, é muito falado, muito comentado. Sempre vai na televisão algum especialista da área. E, hoje mesmo, no encontro de saúde e espiritualidade que nós fomos lá no Pestalozzi, nós assistimos de manhã, então nós vimos também todo mundo falando sobre essas coisas, Então, graças a Deus, isso hoje é muito divulgado, muito esclarecido, Agora, nós temos a nossa consciência. O que é a nossa consciência? A nossa consciência é tudo aquilo que nós percebemos, Tudo aquilo que nós percebemos, nós detectamos, de maneira consciente, de maneira lúcida. Mas tem também a influência das coisas que vêm do inconsciente. E tem também, além do inconsciente, tem o fator externo, extracorpóreo. Porque a Joana de Ângeles, sempre ela pega as teorias, mas sempre ela conclui com os ensinamentos espíritas, Então ela vai acrescentar, porque o Jung, por exemplo, que foi assim o que avançou mais se aproximou, porque só faltou falar em reencarnação, faltou falar em espírito, mundo espiritual, A proximidade é muito, muito grande. Então, a influência... Então, existe também, além da influência do inconsciente, a influência, os contatos extracorpóreos dos espíritos. Então, vejam bem, nós somos esse ser.
nós somos este ser, né, que veio de um passado, de muitas vidas, que nós já carregamos muitas experiências, né? Experiências boas, experiências más, né? E o que acontece? Nós vamos ter que ampliar a nossa consciência, o mergulho em nós mesmos, né? O mergulho no inconsciente, ele vai ter que ser feito através do autoconhecimento. Ninguém evolui sem o autoconhecimento, né? E o autoconhecimento, para se concretizar, para se completar, nós temos que buscar no inconsciente, né? Agora, o inconsciente é tão grande em relação à consciência que o Freud comparou com um iceberg. Ele diz que nós somos comparados a um iceberg. Que a parte submersa é o inconsciente. E a parte que fica de fora é a nossa consciência. Certo? Então, imagine vocês que a todo momento nós vamos ter influência, então, do inconsciente. E o Livro dos Espíritos também fala, né, que nós também temos a todo momento influência espiritual. Os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que possais imaginar, né? Então nós vamos ter que saber lidar com isso. Ou isso vai dirigir a gente, ou isso vai comandar a gente, né? Então nós estamos nessa encruzilhada aí. Ou nós deixamos ser comandados, ou nós tomamos uma decisão e passamos através do autoconhecimento, né, e de outras medidas em relação, por exemplo, à influência espiritual, nós sabemos, né, através da oração, através da transformação moral. É o desafio que nós enfrentamos aqui nesse mundo de prova e expiação, né? Isso aí é um desafio que existe para todos nós. É para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento. Se nós estamos enfrentando isso, é porque nós necessitamos. É porque nós necessitamos, né? Agora, isso na mediunidade também vai acontecer essa influência, né? Porque, por exemplo, para se conhecer o que tem lá, para a gente buscar informações do inconsciente, eles usam os sonhos, faz análise dos sonhos, tem a imaginação ativa. A imaginação ativa é uma técnica, é mais ou menos tipo psicodrama, né? Ela foi criada por Jung, né? Mas é pouco usada entre os especialistas mesmo. Mas tem gente que usa e até dá curso. Por exemplo, a pessoa chega lá falando um sonho, contando um sonho. Aí o terapeuta, ele dinamiza, ele dramatiza aquele sonho. Ele pede para o paciente conversar com aquela imagem, com aquela figura. Às vezes, vamos supor, apareceu lá um homem, ou uma mulher, uma pessoa qualquer, ele põe para conversar. E aí tem toda uma técnica, né, que tem
saber para poder saber trabalhar isso daí. Eu assisti um vídeo na internet sobre isso. Se vocês quiserem pesquisar, é só colocar lá imaginação ativa. Vocês vão ver lá algumas coisas. E depois o Jung desenvolveu também, ele descobriu os complexos. Complexos. Os principais são complexo materno, complexo paterno. Complexo materno, assim, a pessoa ela quer ser mãezona, ela quer cuidar de todo mundo, né? Complexo paterno, complexo de poder, complexo de inferioridade e de superioridade. Então, através desses complexos, eles também conseguem chegar ao inconsciente. Entenderam? Então, a Joana de Ângeles acrescenta que, além dessas técnicas, ela acrescenta que nós podemos também chegar no inconsciente através da oração, através da concentração, através da reflexão, da meditação. Vocês vão ver que através da meditação é muito interessante, né? As coisas vão aflorando assim, né? E a gente vai assistindo aquilo ali de camarote. Né? Até há pouco tempo nós tivemos aqui um caso, um médium, caso de animismo. A princípio nós estávamos pensando que fosse fascinação, né? Mas aí eu comecei a estudar, quebrar a cabeça e tal. É lógico, eu fui ajudado, né? Eu tive uma intuição, falei, rapaz, é animismo. Né? Aqui nós consideramos, o animismo não é nada assim, não é nenhuma coisa errada, não é nenhum pecado, é uma coisa que existe. Né? O animismo é exatamente uma manifestação desse inconsciente. Né? E até perguntei para um mentor. Eu falei, mas como é que acontece isso, né? Porque uma personalidade dele, uma personalidade do médium muito forte, né? Ele tinha sido um cardeal, e essa personalidade estava muito, muito forte nele. Ele tinha uma influência muito forte dessa personalidade. Uma vida dele, né? Em que ele foi muito autoritário, tal, muito mandão. Então ele jogou isso na reunião. Entenderam? E aquilo ali deu um pouquinho de trabalho para nós, mas obrigando a gente a estudar. Então, os espíritos permitem para que a gente conheça, aprenda e vá atrás e estude. Graças a Deus, ficou tudo resolvido. Né? E foi assim, uma experiência até muito bonita. Foi um aprendizado muito bonito. Aí eu perguntei, mas como é que acontece isso? Né? Como é que... Aí o Espírito me explicou que é devido ao momento de recolhimento que libera. Então, através da oração, na reunião mediúnica, nós estamos ali em oração, concentração, desdobramento, né? Nós nos desdobramos, nós saímos do corpo. Todo mundo desdobra, né? Até eu que não percebo nada, desdobro, né, senhor? Os videntes falam que vê a gente, né? Eu não tenho, assim, nenhuma percepção de vidência, né? Mas a gente desdobra, todo mundo desdobra, né? Porque você fica naquele momento ali de concentração, de reflexão, de doação, você fica leve, né? Você favorece, fica relaxado. Aí
o espírito sai, interage, ajuda, trabalha ali com os mentores, pode até buscar espíritos, pode trabalhar ali junto, né? Então, para vocês verem, então a Joana de Ângeles, ela complementa, né, além desses meios, que é o sonho, a imaginação ativa, através dos complexos, também através da oração, da concentração, do desdobramento, também vai acontecer, né? Agora, onde que eu estou querendo chegar? O que eu quero mostrar? Que isto, na reunião mediúnica, na comunicação, no momento ali da comunicação, durante a comunicação, um detalhe do espírito, um detalhe lá do drama dele, pode acionar alguma coisa do inconsciente do médium e vir à tona. Entenderam? É um fenômeno, está sujeito, porque, né, nós somos seres, o nosso mecanismo é esse, o nosso mecanismo psíquico é esse. Assim como na vida, né, qualquer coisa, estou andando aí distraído, eu olho um outdoor. Há pouco tempo também aconteceu, já faz uns 10 anos, uma médium aqui da casa. Foi passando ali no córrego, viu uma criança caída lá no córrego. Houve um acidente, tinha acontecido um acidente. Aquilo ali acionou uma encarnação dela, que ela teve problema ligado a isso aí. Aí desencadeou um desequilíbriozinho nela. Desencadeou. Aí fizemos a reunião para ela, né, para tratá-la. Aí foi, na reunião, apareceu a experiência que ela tinha vivido e que tinha sido acionada por aquele fato. Entenderam? Então, tudo isso, gente, não é porque está aqui, né? Então, daqui a pouquinho vocês vão falar assim, lá, além de mexer com a alma do outro mundo, ainda tem essas coisas. Né? Isso é normal, isso todo mundo. Assim, graças a Deus que ela estava aqui na casa e que pôde passar por um tratamento espiritual também. Que com o tratamento espiritual, com esse trabalho mediúnico que houve para ela melhorou. Ela melhorou. Né? Porque na reunião mediúnica, nós podemos fazer a regressão. Acontece a regressão. Ou o doutrinador dá o comando, ou a própria espiritualidade já adianta e já faz. Já coloca ali para comunicar um dos núcleos psíquicos, um desses conteúdos psíquicos que estão no nosso inconsciente. Né? É onde, por exemplo, pode acontecer, está tratando uma pessoa, Paulo, eu tenho 4 médiuns, eles podem colocar um conteúdo psíquico desse pessoa, pode ser encarnada, um conteúdo em cada médium. Eles vão trabalhar um conteúdo em cada médium. Eles conseguem fazer isso. Certo? Então, é onde o tratamento espiritual é muito importante também, né? Porque vai além da matéria, né? Trata a parte espiritual, mergulha
no inconsciente. Porque quando a pessoa está desdobrada, nós estamos tratando de uma pessoa encarnada, está lá em São Paulo. Quando ela está no plano espiritual, a consciência se amplia. Ela se amplia, né? Ela se altera. Então, ela fica de posse, ela pode acessar outras experiências passadas. Certo? Bom, gente, então, é aí que a meditação vai ajudar. Certo? Nós vamos explicar por quê. Hoje em dia, a meditação está muito divulgada, né? Meditação é uma técnica milenar, né? E a meditação é um dos 7 pontos do budismo. E dizem que é o mais importante, né? Vocês vejam, Deepak Chopra está fazendo agora, hoje acho que é o 13º dia, é um desafio, 21 dias de meditação. Está lá no site dele, é chopracenter.com. chopracenter.com. E ele é hindu, né? Deepak Chopra, trabalha muito a meditação. É ponto de honra para ele. Além de... Ele tem muitos e muitos livros, né? Além de outras coisas, mas ele trabalha muito com a meditação, né? Há pouco tempo tem também, assim como nós temos pesquisas com a oração, com o aspecto de religiosidade, de espiritualidade, nós ouvimos hoje lá no Congresso a apresentação sobre isso, pesquisa sobre a oração, aquela história, um grupo de paciente, dividiram em 2 grupos de pacientes no hospital. Um grupo ia receber oração, o outro não. Então a pesquisa mostra que aqueles que receberam oração foi mais bem sucedido, né? O tratamento foi melhor, certo? Pesquisas como essas foram feitas também com o passe, com a água fluidificada, que o Gerson é especialista, né? Em água fluidificada. Masai Emoto, como é que é, Gerson? Masai Emoto? Massaro, né? Fez experiência com a água fluidificada, né? Tem experiências com o passe e tem experiências com a meditação. Isso, Universidade de Harvard e companhia, né? Os médicos da UFESP, aqui no Brasil, em São Paulo, fizeram também, isso aí foi levado até na Rede Globo, no Globo Repórter. Também fizeram experiência, tratando pacientes de um hospital lá e introduzindo a prática da meditação. E houve depoimentos, né, entrevistas com os pacientes, falando dos resultados. Falando dos resultados da prática da meditação. Certo? E hoje tem até cursos, tem cursos aí na internet, o povo já está até explorando. Se eu vi um curso aí, se bem que é baratinho, R$50, né? Mas também tem muitos livros, tem muita gente que orienta, Joana de Anjos também orienta, né? Então, gente, a meditação hoje está sendo muito trabalhada no Ocidente também,
né? Porque isso lá no Oriente é mais comum, é mais fácil, né? A receptividade para a prática da meditação é mais tranquila, mais fácil. Porque está na cultura deles. Principalmente se for budista, né? Faz parte, né? Então, como ela é uma coisa boa, né? Nós também estamos trazendo, como Joana de Ângeles também, né? Ela tem um livrinho lá chamado Momentos de Meditação. Mas toda a obra dela, psicológica, ela fala dos efeitos da meditação. E esses médicos da UFESP, tem depoimentos deles falando que a meditação beneficia tudo, desde o psicológico, psíquico, fisiológico, em todos os aspectos, diminui a pressão arterial, né? Diminui. E aqui em Franca, nós temos médicos que já estão receitando meditação. Atualmente, eu estou fazendo meditação desde outubro. Foi meu cardiologista que receitou. Ele foi intuído. Mas se ele não tivesse a crença, a cultura, o conhecimento, porque ele também medita, ele não teria passado para mim, né? Então eu fui lá, ele me receitou, falou: eu quero que você faça meditação todos os dias, inclusive sábado e domingo. E desde esse dia, até hoje eu não parei. Posso ter parado assim uns 2, 3 dias, mas em outubro agora vai fazer 1 ano e nós estamos fazendo. Hoje eu acabei decidindo levantar 5 horas para poder meditar, 35, 40 minutos. O horário que eu achei. Porque a gente tem que ter decisão. A gente tem que, se não decidir, não faz. É lógico que a ideia tem que amadurecer, né, dentro de nós temos que entender, nós temos que aceitar aquilo, entender, ficar consciente que aquilo vai ser bom para mim, experimentar. Às vezes experimenta, tem dificuldade, mas vamos conversando, vamos lendo, né? Vamos procurando fazer alguma coisa para conseguir, né? Então, a meditação, gente, é o seguinte: tem muitas técnicas, tem muitas maneiras, né? Eu mesmo, quando fiz, eu tentei usar música, eu tentei colocar o celular para despertar, né? No começo eu tentei fazer sem nada, sem relógio, sem nada, né? Aí eu conseguia fazer 15 minutos. Mas com o passar do tempo, eu falei, não, vou libertar de tudo isso aqui. Eu cheguei até a pôr o sininho num CD, 20 minutos, depois aumentava de 10 em 10, andei distribuindo esse CD aí, né? Aí eu fui me sentir melhor. Gente, isso é experiência minha, pessoal. Cada um vai fazer a sua caminhada, viu? Cada um vai fazer a sua caminhada, né? Então hoje eu me libertei de tudo isso aí, de tudo, porque eu já meditei, quando eu tinha 20 anos, eu usei a meditação, inclusive até para me libertar de uma influência espiritual. Eu usei a meditação. E eu li em Krishnamurti,
eu li, e ele passa para a gente essa ideia de liberdade, de você se libertar. Libertar de muleta. Entenderam? Você não ficar dependendo. Né? Aí, então, eu me identifiquei com essa postura de me libertar. E ele até falava, ó, meditação é você sentar, colocar a coluna reta, colocar a mente em silêncio e observar os pensamentos que vão surgir. E liberar, né? Não se envolver e tal. Ele falou, meditação é isso. Né? Agora, tem gente que às vezes ensina a fazer até alongamento. Faz um relaxamento primeiro, não sei o que e tal. Hoje eu levanto, faço meu café, tomo, faço a higiene, eu já vou para a sala, chego lá, já faço uma prece e já começo. Né? Mas isso é com o tempo, é amadurecimento, com a persistência. Então, porque nós temos que acreditar naquilo ali. E sentir os efeitos. E não se apavorar no início. Tá? Porque é o seguinte, a meditação, gente, nós podemos fazer ela sentado, deitado, em pé, em movimento. Você pode estar trabalhando e ter a postura de meditação. Só que essa daí de você meditar na vida, assim, trabalhando, isso aí pode ser depois. Primeiro nós vamos tentar conseguir a técnica, né, da maneira assim, vamos começar pelo começo. Então nós vamos sentar numa postura tranquila, o importante é a coluna estar reta, para evitar problema. Certo? Para evitar problema. Hoje as academias estão até falando para você contrair o abdômen. Porque quando contrai o abdômen, você dá apoio para a coluna. Né? Então você vai sentar, fecha os olhos, coloque a mão sobre as coxas. Né? Não precisa fazer aquela posição de lótus, não, gente. Porque aquilo lá não é para qualquer um fazer aquilo lá, não. E não é assim uma coisa indispensável. Você não precisa daquilo para meditar. E se não quiser pôr a mão na coxa também, você coloca de tal maneira aí que não vai te incomodar. Então nós temos que desapegar. O importante aqui é a coluna reta. Porque você vai ficar ali 15 minutos, né, 30. Tem gente que fica 1 hora. Né? Você vai bloquear o seu fluxo de pensamento consciente. Você vai zerar o seu fluxo. Você não vai pensar no que você tem que pagar, você não vai pensar, né, no que você tem que fazer amanhã, no que você fez ontem, você não vai pensar. Então a pessoa vai falar assim, mas não tem jeito, né, vai ficar sem pensar. Se você quiser, você não pensa nessas coisas. Só que tem o seguinte, quando você faz isso, porque nós temos 3 fluxos. Tem o fluxo consciente voluntário. Tem o que vem do inconsciente. E tem o extracorpóreo. O que vem de um espírito. A intuição, a intuição que vem de dentro do inconsciente,
o caminho, o mecanismo é o mesmo de um espírito mandar um pensamento para a gente. É o seu Marcelo. Aí é o mesmo caminho. Por isso que o médium vai ficar em dúvida. Né? Ah, não sei se é meu, não sei se é de espírito, não sei se é meu, é porque o caminho é o mesmo. Da intuição, né? Agora, quando é uma ostensivo, uma psicografia, uma psicofonia, aí já é mais acentuado. Né? Mas, então, nós vamos cessar o nosso pensar. Esse pensar consciente, voluntário. Quando você faz isso, você fechou uma torneirinha, um registro. Nós temos 3 registros, fechou um registro. O outro vai ficar aberto. Vai aflorar ideias, pensamentos, imagens do inconsciente. Quando surgirem essas imagens, quando surgirem essas ideias, pensamentos, essas lembranças, elas podem ser do inconsciente pessoal, que é o inconsciente dessa vida, dessa encarnação, o inconsciente pessoal. Ou pode ser do inconsciente coletivo. São expressões de Jung, né? O que surge mais é o que está mais na superfície. Hoje, por exemplo, essa semana eu assisti 9 vídeos da série psicológica para dar essa aula. A hora que eu sentei, começou as ideias que eu tinha absorvido. Né? Aí você fica tranquilo ali, não apavora não. E vai tentando colocar em prática a técnica. Qual que é a técnica? Você não vai pensar, o pensamento que surgir, essa ideia que surgir, você não vai se envolver com ela. Você só vai observar. Você não vai censurar, não vai julgar. Você não vai se envolver. Você só observa e deixa ela embora. Só observa e deixa ela embora. Você vai fazendo esse jogo, né? Aí você vai estar treinando a paciência, né? Agora, você tem que fazer a meditação, gente, como se fosse uma coisa prazerosa. Ela não pode ser imposta. Você não pode fazer ela por uma imposição. Eu tenho que fazer isso aqui, né? Você tem que sentir o prazer dela, que ela vai te dar prazer. Vai ser prazeroso, vai ser gostoso. E com o tempo você vai sentindo os efeitos disso. Os efeitos são psíquicos, emocionais, diminui o estresse. Vocês viram aí, ó, diminui a pressão arterial, né? Você acalma. E você vai se treinando a não se apavorar diante de situações, né? Porque essa prática de você não se envolver, não censurar, não julgar, somente observar, isso aí vai vai dando um efeito em você. Então, repetindo, nós vamos silenciar a nossa mente, vamos ficar em observação. Você está ali observando, né? No silêncio. Surgiu a ideia. E quando surge a ideia, gente,
momentaneamente, a gente vive ela. Às vezes eu tento falar, vou pegar ela assim de surpresa, né? Eu quero pegar, mas não tem jeito. Quando você vê, é igual chegar alguém jogar um lençol em você assim, de repente. Então, nos primeiros segundinhos assim, você viaja nela. Você dá uma de surfista. Mas aí o que você tem que fazer? Você tem que tomar consciência, falar, opa, e para fazer essa técnica. Só observar, não se envolver. Às vezes você começou até a se envolver. Às vezes veio lá uma lembrança, uma pessoa que você teve, né, um problema. E o interessante, gente, que na meditação só vem os problemas, viu? Ansiedades, preocupações. Aí você vai enxergar a sua ansiedade. Você vai saber falar, isso é ansiedade, hein? Isso aí eu estou preocupado com coisa que vai acontecer. Ou então é um momento depressivo. É relacionado ao passado. Entenderam? Coisa boa não aparece. Sabe por quê? Porque coisa boa não incomoda. Olha o mecanismo da nossa psique, do nosso ser. Olha só, tudo é feito para a gente corrigir o que foi feito errado. Olha o mecanismo. Ah, não, isso aqui você não relacionou bem com aquela pessoa lá. Então volta aí para você fazer. Volta aí para você analisar isso aí. Olha que interessante, gente. O mecanismo que existe em nós. Isso você vai descobrindo na meditação. Agora, pode ser acontecer uma vez ou outra, vem um espírito protetor e te dá uma intuição boa, né? Você sentir que foi uma ideia boa, elevada, assim, você pode viver ela, você pode viajar nela. Entenderam? Aí você absorve aquilo. Coisa boa você absorve, coisa ruim você trabalha para liberar, né? Então, quando eu falei de não se envolver, não julgar, não censurar, deixa ela embora. Deixa ela embora naturalmente, amorosamente. Você não pode brigar com aquilo, com aquele conflito, com aquela ideia. Entenderam? Agora, isso, nós temos que fazer isso aí anos a fios, gente. Anos a fio. Fazer o resto dessa vida para ver se costuma, se incorpora, se automatiza isso, e a gente vai fazer sempre. Nas outras encarnações, a gente já vai nascer bebezinho lá, já meditando, né? E agora, no que isso vai ajudar na mediunidade? Na mediunidade, nós já demos aí uma pincelada. Como você está nesse treino, você já está exercitando um controle maior, você está aprendendo a controlar melhor a sua mente. Você está aprendendo, você está desenvolvendo isso, você está enxergando, você está discernindo, né? Entenderam? Na reunião, como você está fazendo essa limpeza em casa, na reunião você não vai ficar nessa postura. Isso é em casa. Mas na reunião vai ajudar, por quê? Você vai concentrar com mais facilidade.
tá? Se você dispersar, você vai saber voltar. Você falou, opa, dispersei, então vou concentrar aqui e agora. Né? Porque quando você está na meditação, é o aqui e agora. Tem gente que fala assim, eu começo a meditar, eu vou longe. Oh, mas então você não fez a técnica certa. Porque você tem que ficar atento. A meditação é atenção. Você tem que ficar atento ali. Você não pode bobear. E outro, você tem que fazer repousado. Se você estiver com sono, cansado. Outro dia eu estava deitado, já ia dormir mesmo. Falei para a Mariana, vou meditar aqui para dormir. Eu nem vi nada. Né? Então, é uma postura de atenção. Você tem que ficar atento o tempo todo. É um estado de atenção. Então, lá na reunião, você está preparado, você está treinado para trabalhar a mente. Né? Você dispersou, você retoma. Porque na meditação também a gente tem que fazer esse exercício. Às vezes você dispersa, né? Aí você toma consciência e fala, opa, retomando, né? Que às vezes não é assim, às vezes não foi nenhuma ideia ali que aflorou, mas você que, por associação, te levou, né? No fim é tudo a mesma coisa. Mas você retoma. Lá na reunião mediúnica, você também vai retomar. Né? E isso vai ajudar o médium a interferir menos no ato da comunicação. A diminuir a interferência que existe, sempre vai existir. Né? Não tem como não existir essa interferência, isso é normal. Não precisa ficar preocupado que o espírito ele precisa do nosso repertório, né? Ele precisa da nossa cultura para poder se expressar. É como ele usar um aparelho. Né? Você pega, eu vou falar com o celular. O celular, ele é simplesinho ou ele é iPhone? Né? Cada um você vai falar, esse iPhone aqui é uma beleza, hein? Nossa Senhora. O outro ali você tem que chacoalhar ele para ver se ele fala. Né, Márcia? E você está falando, ele cai. Então nós temos que procurar ser assim, um instrumento da melhor possível. Né? Esse trabalho com a meditação vai proporcionar lá na reunião que você controle os seus pensamentos, né? Controle a sua concentração e seja um instrumento útil ali no grupo. Certo? E isso é para a vida. Né? A meditação é para a vida. Vocês viram, né? E vocês vão pesquisar, aí pesquisa na internet que vocês vão ver as experiências, pesquisas, mostrando benefícios, vantagens, né? Leem Joana de Ângeles, procurem, né? Até para ver se eu não estou falando alguma coisa errada, né, Celine? Mas, e na vida, você vai, além de você ficar ali sentadinho, tal, você vai ver que você vai transferir isso para a vida. Entendeu? Você vai transferir isso para a vida. Você, em determinadas situações, você vai ficar mais tranquilo, você não vai se apavorar, você vai diminuir sua ansiedade, você vai dormir melhor. Uma porção de coisas.
Certo? Bom, gente, era isso que nós tínhamos para dizer para vocês sobre meditação. Certo? Agora, tem também outras técnicas, até nós já mostramos no começo do Coen, tem a visualização, né? Tem o relaxamento. Agora, na meditação, se você tiver dificuldade, você pode usar a respiração como apoio. Né? Eu esqueci de falar da respiração. Você vai fazer uma respiração tranquila, calma e profunda. Se você quiser, você pode concentrar no ato da respiração. Acompanhar o ar que sai, que entra. É bonito isso daí. E você sentir que aquilo ali está mantendo você vivo. Você sentir o contato do ar com o sangue, o oxigênio com o sangue lá no pulmão, levando o oxigênio. E estabelecendo aí o fenômeno da vida, porque se faltar ar, eu acho que desencarna, né, Márcio? Márcio está aí? O que você acha? Se faltar ar. Então você admira isso. É bonito isso. Entendeu? Então você vai descobrindo, gente, é um mundo novo. Você descobre assim, tanto fisicamente, como psiquicamente, espiritualmente, e você vai adentrando. Cada dia é uma coisa que você aprende. Entenderam? É o filme da vida. E às vezes, aflora até coisa de outras encarnações, viu? Às vezes aflora até coisa de outras encarnações. Mas o que é mais trabalhado é o inconsciente pessoal, né? Começa sempre com as coisas mais na superfície. Mas de repente também surge, né? Os ranca-rabo aí que a gente tem, com um, com o outro, né? Vocês vão ver que são as coisas que precisam ser trabalhadas. Se eu fiz um bem para uma pessoa, aquilo ali não vai voltar para você ter que refazer a lição. É igual o professor fala, essa lição sua aqui não está bem feita. Vai lá e faz de novo. Isso é a meditação. Entenderam? Então ela ajuda na reforma íntima. Hoje lá no encontro de saúde e espiritualidade foi falado muito isso daí. Eles são médicos falando. Até professor, médico, doutor. Médicos falando. Olha, o que cura é a reforma íntima. O que cura é a mudança da pessoa, é a transformação. O resto é paliativo. Nem Jesus curou. Porque às vezes a doença, o mal, é o remédio. Né? Certo? Então, a visualização nós já fizemos, né? Você mentaliza assim, um lugar bonito, gostoso, uma praia, uma floresta, um arvoredo, e você vai se transportar para esse lugar, né? Você se transporta para esse lugar, vive ali, que quando você faz isso, você se energiza. Você se energiza. Né? E aí você estando nesse estado, você pode trazer aquela pessoa que você não perdoou, você perdoa ela. Ou então aquela pessoa que você agrediu, você feriu, você
vai trazer ela para junto de você e pedir perdão para ela, né? Bom, gente, então, é isso daí que nós falamos. Eu espero que sempre eu conto por esse registro automático aí que existe, que acontece, né? Até se coisas que a gente não percebe, fica registrado. E o que eu falei, se vocês prestarem atenção, então vai ficar mais registrado ainda, né, Simone? Eu vou confiar nisso daí e que vocês possam fazer bom uso da meditação, gente. Muita paz a todos.